E aí, João, tudo bom? Boa Beleza? noite, pessoal. Boa noite, doutor Denilton. Beleza? Consegue me ver bem aí? Consigo te ver bem. Aqui também tá boa a imagem? Então, perfeito. O que eu falei com o pessoal? Que hoje é a primeira aula, né, da sequência de 3. Hoje nós vamos falar sobre insuficiência respiratória. Na próxima quinta, sobre choque. E daqui 15 dias nós vamos falar, encerrando aí esse ciclo, de avaliação do sistema neurológico, né, rebaixamento do nível de consciência. Tudo mais focado, né, para essa parte de medicina de emergência. A gente tem 1 hora para dar essa aula, então vai ser uma aula não tão profunda, mas a gente vai deixar tanto o meu canal, o adenilton.rampinelli, quanto o perfil da Liga, para vocês mandarem perguntas e talvez uma oportunidade, se surgirem muitas dúvidas, a gente pode marcar um horário também para sanar essas dúvidas. Vamos tentar deixar salva, né, meninos? Vamos ver se a gente consegue depois deixar salvo para postar no YouTube. E o João vai tentar postar aqui embaixo, conforme eu for passando os slides aqui, ele também vai postando, que aí vocês conseguem acompanhar das duas formas. Combinado? Isso aí. Eu vou ficar também anotando as principais dúvidas que a gente tiver, que depois a gente pode ir sanando as dúvidas por postagens que a gente faça nos próximos dias, se o tempo da live ficar curto. Perfeito, João. Porque, na verdade, gente, infelizmente o Instagram limita em 1 hora. E também, passando de 1 hora, a gente acredita que também não fique tão produtivo. Então, para quem não me conhece, aí do perfil da Liga da UFS, meu nome é Adenilton, sou médico intensivista, professor da Faculdade Multivix, e hoje nós temos o prazer aqui de novamente estar com vocês, que é uma liga que a gente já acompanha em alguns eventos, já tem uns 3 anos aí que a gente trabalha junto. Esse menino aqui começou, era recém-entrado na faculdade e agora eu acho que já está formando, né, João? Exatamente. Doutor Denilton, sempre parceiro da live, da gente aqui da Light, sempre proporcionando grandes aulas e agora com essa proposta de abordar as grandes síndromes da terapia intensiva e da emergência, tratando sempre de pacientes graves. Beleza, então, galera. Vamos começar, então. Hoje nós vamos falar sobre insuficiência respiratória. Aqui, para quem me conhece, sabe que eu sou muito aberto. Pode mandar e-mail, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer coisa que a gente está aí disponível para responder vocês. Para a gente entender insuficiência respiratória, a gente tem que lembrar um pouquinho de conceito de fisiologia. E o primeiro conceito de fisiologia que eu queria mostrar para vocês é justamente do quê? Da hematose. Como é que funciona o sistema ventilatório e não respiratório? Por quê? Respiração ocorre dentro da mitocôndria, então é um processo celular. É lógico que para o leigo, respiração entende-se como se fosse o ato de, né, entrar e sair ar, mas fisiologicamente o termo correto é o quê? Ventilação, que tem 2 fases, inspiração e expiração. E lá dentro do alvéolo, na onde que fica, né, o alvéolo em contato com a membrana alvéolo capilar, acontece a hematose, que é a entrada de oxigênio e a saída de CO2. Para isso tudo acontecer, a gente precisa desse funcionamento anatômico todo bem estruturado e funcionando de forma correta. Então, a gente precisa de musculatura para gerar pressão negativa e entrar ar dentro do tórax. A gente precisa da membrana alvéolo capilar estar funcionando de forma adequada para acontecer a difusão dos gases. A gente precisa de um débito cardíaco adequado para ter um fluxo sanguíneo, né, nessa circulação pulmonar, para que ocorra a hematose. Então, todo esse arcabouço anatômico e fisiológico tem que estar funcionando adequadamente para a gente ter um sistema respiratório funcionando. Então, a gente precisa de musculatura para gerar ciclo, ou seja, inspiração e expiração, e precisa de fluxo sanguíneo e o alvéolo aberto para gerar essa troca, que é a chamada hematose. Nesse slide aqui, a gente já pode perceber que pelas artérias pulmonares chega o sangue o quê? Venoso. Lembra da anatomia, que é a única, né, troca que por uma artéria chega sangue venoso? E é justamente essa da artéria pulmonar. Então, você vai vir com sangue venoso, rico em CO2, passa pela membrana alvéolo capilar, ocorre a entrada de O2 por diferença de concentração, né? E a saída de CO2 também por diferença de concentração.
e aí, com o ciclo ventilatório, você acaba eliminando, correto? Passando daqui, a gente vai sair pelas veias pulmonares com sangue enriquecido em O2 e chega na câmara cardíaca esquerda, gerando o débito cardíaco e mandando esse sangue oxigenado para toda a circulação sistêmica. No próximo slide aqui, gente, a gente consegue definir um pouquinho um conceito de fisiologia que a gente chama de relação VQ, que é o quê? A relação entre ventilação e perfusão. Então, pensa comigo, se eu preciso essencialmente de ventilação e o fluxo sanguíneo passando aqui para a gente ter essa oxigenação sanguínea, se eu tiver chegando pouco ar ou pouco sangue, eu vou ter essa diferença. Então, pense comigo. Se eu estou aqui na árvore brônquica, cheio de secreção, né, e o oxigênio não está conseguindo chegar até a membrana alvéolo-capilar, mesmo que o sangue passe lá de forma adequada, eu vou ter um problema nessas trocas, concordam? Da mesma forma que se estiver chegando ar, mas não estiver chegando sangue. Por exemplo, eu posso ter um trombo na artéria pulmonar e evita que esse sangue passe pela membrana alvéolo-capilar e, consequentemente, não vai ocorrer a troca de forma efetiva. E aí existem dois conceitos, espaço morto e shunt, desvio. Então, quando eu tenho um plug mucoso, por exemplo, que a gente pode ver aqui nesse brônquio, ou seja, não está chegando ar de forma adequada no alvéolo, mas passa sangue aqui, o que acontece? Eu tenho um efeito shunt, porque desvia o sangue sem gerar troca. Da mesma forma que quando eu tenho um trombo na artéria, né, e o sangue não passa pela membrana alvéolo-capilar, fica parado, eu vou ter um efeito de espaço morto. Por quê? Vai ter aquele espaço preenchido por ar, com oxigênio ali, mas não vai ter efetividade, porque não tem fluxo sanguíneo. Então, é importante a gente ter essa avaliação, até para pensar lá na frente, como a gente vai passar, que tipo de insuficiência respiratória aqui a gente está lidando. Insuficiência respiratória hipoxêmica, né, tipo 1, ou tipo 2, que é hipercapnia, que é mais o problema na parte da ventilação. Então, nós vamos conversar um pouquinho disso mais para frente. E aí, a gente consegue determinar quando a ventilação é menor do que o fluxo, a gente tem uma relação VQ diminuída. Quando que a ventilação é menor do que o fluxo, gente? Quando que é maior, né, na verdade, né? Menor, desculpa. É justamente aqui, ó, no efeito shunt. Então, se a relação VQ está diminuída, vai tender a um efeito shunt, né? Shunt. Quando a relação VQ está aumentada, vai ser mais o espaço morto, certo? Aqui, para a gente determinar sobre hipoventilação, ou seja, o paciente que está gerando pouco ventilação, está chegando pouco ar no alvéolo, a gente vai estar hipoventilando. Lembra lá da anatomia, da fisiologia? O que a gente precisa para ter uma respiração adequada? Sistema muscular funcionando. Qual é o principal músculo da respiração, gente? É o diafragma. Então, o diafragma, quando faz a contração e gera pressão negativa intratorácica, consequentemente entra ar. Então, a gente consegue funcionar. Então, pensa comigo, imagina um paciente com traumatismo raquimedular, tem um traumatismo, né, em coluna, e tem um déficit da sua inervação diafragmática e tem uma paralisia do diafragma. Você vai poder, né, esse paciente pode entrar em insuficiência respiratória? Pode. De qual tipo? Provavelmente da hipercapnica, porque ele não vai conseguir ventilar, apesar do fluxo sanguíneo e da membrana alvéolo-capilar dele estar funcionando de forma correta. Então, o problema aqui no sistema ventilatório é muscular. Lembrando, apesar da membrana alvéolo-capilar estar funcionando. Então, a conduta para resolver a insuficiência respiratória dele, não adianta só dar oxigênio. Então, por isso que a gente vai discutir. Nem toda insuficiência respiratória adianta dar só o catetezinho de O2. Não, às vezes ele precisa de substituir a mecânica ventilatória. Ou seja, talvez eu vou ter que entubar esse paciente, botar ele num aparelho para gerar inspiração e expiração, mas não necessariamente ele está precisando de níveis altos de O2. Quem é que precisa de níveis altos de O2? Quem tem um problema ali na membrana alvéolo-capilar, ou seja, está com problema na difusão dos gases. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Destrinchando um pouquinho melhor sobre hipoventilação, qual é a característica da hipoventilação?
é um aumento do CO2. Então, quando você está com um paciente que você acredita e percebe que ele está evoluindo com uma insuficiência respiratória do tipo 2, é o paciente que vai ter o CO2 alto. Por quê? O problema dele é ventilação, correto? E aí, febre, sepsis, crise, tudo pode fazer elevação do CO2. O sistema nervoso central é o grande causador desse tipo de insuficiência respiratória. Foi aquilo que eu falei, é o paciente que tem um Guillain-Barré, né, que às vezes vai perder a força muscular, é o paciente TRM, é o paciente que tem um tumor cerebral, é o paciente que tem doenças neurodegenerativas e acaba fazendo uma inervação inadequada dessa musculatura e não consegue gerar contração muscular para gerar ventilação. Então, esses pacientes vão cursar com insuficiência respiratória por hipoventilação e, consequentemente, elevando o CO2. Tá? Aqui também, então, problemas como restrição da caixa torácica. Às vezes a gente pega um paciente mais idoso que tem uma cifoescoliose muito grande e, por restrição da caixa torácica, ele também não consegue fazer uma ventilação adequada. A insuficiência respiratória por hipoventilação. Lembrando, apesar da membrana alvéolo capilar dele estar adequada. Show? E o pulmão insuficiente, que é aquele paciente terminal já, né? O paciente com doença pulmonar crônica terminal, que todo o parênquima já está mal funcionante, ou o paciente que faz um broncoespasmo ferrado, né? E que tem uma abolição de todo o murmúrio vesicular, ou seja, não ventila o paciente. Então, como é que a gente vai conseguir dar oxigênio se literalmente o pulmão está fechado? Então, não adianta botar oxigênio, tem que dar um jeito de abrir esse pulmão, certo? Na insuficiência respiratória, né, que a gente chama de hipoxêmica, o maior problema, gente, é ali na membrana alvéolo-capilar que eu estou mostrando ali. Então, a gente tem o alvéolo, né? A gente tem esse alvéolo, tem o capilar, e a interface entre eles pode estar atrapalhada, né? Pode estar alterada. Qual é o grande protótipo desse problema? É os pacientes que cursam com SARA. Então, por exemplo, em época de Covid agora, né? A gente está vivendo uma pandemia, pacientes com coronavírus desenvolvem aquela alteração toda em vidro fosco, subpleural, e que podem ter essa alteração aí na membrana alvéolo-capilar. E cursam, qual é a característica típica desses pacientes? Cursam com hipoxemia. E é uma hipoxemia que às vezes a gente chama até de silenciosa. Por quê? O paciente chega no pronto-socorro, o paciente chega na UTI, lúcido, orientado, taquipneico e com uma saturação às vezes de 50, às vezes de 50 e poucos, e você fala, puxa, mas o cara nem está tão, né, dispneico. E na hora que você faz uma gasometria, você vê que a PO2 dele também está muito baixa. Então, por que acontece isso? Porque há um espessamento, há uma dificuldade do transporte da passagem dos gases nessa membrana alvéolo-capilar. Então, um paciente com SARA. Paciente que está com pneumonia, gente, pode acontecer isso também? Na verdade, o paciente até ventila, mas por consolidação ou hepatização desse parênquima pulmonar, essa difusão de gases também vai estar alterada, certo? Um outro exemplo, aquele paciente que é hipertenso, é um paciente que controla mal, toma mal de forma inadequada os seus medicamentos e chega no pronto-socorro, aquele paciente que todo mundo adora receber no pronto-socorro, que é quem? O edema agudo de pulmão, porque é um paciente que a gente consegue resolver de forma muito bacana, né? Se a gente vasodilata ele, faz furosemida, restringe volume, faz pressão positiva, putz, a gente consegue resolver o problema dele. Porque qual é o problema dele? É a pressão muito alta, extravasa do vaso para essa interface membrana alvéolo-capilar e atrapalha a difusão dos gases. Então, a gente diminuindo líquido, abrindo o sistema, né, deixando esse sistema com maior capacitância, ou seja, vasodilatando e retirando o líquido, a gente consegue, e a pressão positiva, lógico, VNI, ou, quiçá, se houver necessidade de intubação orotraqueal, a gente consegue resolver esse problema. Então, seriam essencialmente esses três mecanismos de alteração aí da difusão e uma insuficiência respiratória do tipo 1, né, ou a insuficiência respiratória hipoxêmica. Aqui, então, a gente tem a característica, né,
Insuficiência respiratória hipoxêmica é aquela que tem uma PO2 baixa, tem sinais claros de hipoxemia, tem a saturação baixa. E a insuficiência respiratória hipercápnica é justamente aquele paciente que vai ter problema principalmente na ventilação, na parte mecânica. Então, repetindo, são os pacientes neuropatas que têm doença neurodegenerativa ou que estão com aquele pulmão fechado, o asmático que está com todo o sistema bronco fechado e você não consegue ventilar o paciente. E qual vai ser a característica importante? O CO2 vai estar elevado. Beleza? Vamos lá. Como que a gente começa a iniciar, gente? Como é que a gente avalia um paciente com insuficiência respiratória? Então, vamos lá. Lembrando de conceitos do ATLS e do ACLS. O ACLS, até antes de 2015, né, na verdade, foi isso. Não, na segunda, duas atualizações anteriores, antes era o quê? Sempre ABCD. E depois o C foi para frente. E por que o C foi para frente, gente, no ACLS? Porque percebeu-se que manter a compressão torácica era muito mais importante para manter fluxo cerebral e melhorava o prognóstico desses pacientes com parada cardiorrespiratória. Além disso, para o profissional que não é treinado, para o leigo ou para profissionais de saúde, você tentar gastar muito tempo para ventilar esse paciente ou fazer a respiração boca a boca, esquecia-se muito de fazer compressão torácica. E, por fim, os trabalhos mostraram que a própria compressão torácica, de forma adequada, você comprimindo o tórax entre 5 e 6 centímetros, essa própria movimentação aqui do tórax, quando você faz compressão torácica, você consegue gerar algum grau de ventilação. Então, por isso que foi abolido a questão do A ser primeiro no ACLS e passou o C ser primeiro. Correto? No trauma, no ATLS, continua sendo quem o primeiro? O A. Por quê? A gente não está lidando com o paciente parado. A gente está lidando com o paciente ainda crítico, paciente que é um politrauma. E o que é que vai causar a parada desse paciente? A primeira coisa que pode fazer esse cara parar é o quê? A má oxigenação. Então, a gente tem que avaliar, a primeira coisa é, as vias aéreas desse paciente estão pérvias? Tem algum tipo de obstrução? O nível neurológico dele está rebaixado e a língua cai sobre a epiglote e faz uma obstrução mecânica? Isso tudo é a primeira avaliação que a gente tem que saber. Se o paciente está inconsciente ou se ele está consciente. Se ele estiver inconsciente, a gente já tem que buscar avaliar se a posição dele está obstruindo via aérea ou se existe algum artefato que esteja obstruindo via aérea. Então, resto alimentar, resto de vômito, paciente com trauma, coágulo, sangue, tudo isso a gente tem que tentar retirar para liberar via aérea, certo? Outra coisa que a gente pode e deve fazer nesses pacientes é a manobra do shin lift e jaw thrust, que é o quê? A gente tentar, com manobra mecânica, fazer a liberação da via aérea. Lembrando que quando a gente está diante de um paciente inconsciente e a avaliação da cena, a avaliação da história, fala a favor, você fica com dúvida se tem trauma ou não, a gente deve proteger quem? Aqui como está mostrando na figura. Deve proteger a região cervical. E aí sim, tracionar a mandíbula ou fazer a questão da elevação do queixo e a tração da cabeça, né? A extensão da cabeça. Com essas duas manobras simples, e mesmo estabilizando a cervical, a gente consegue abrir a via aérea e permitir que essa via aérea esteja pérvia. E aí sim, a gente vai começar a fazer outra avaliação. Esse paciente respira ou não respira? A gente precisa avaliar a oxigenação desse paciente. Então, a primeira, repetindo, está consciente ou inconsciente? Depois, via aérea pérvia ou não pérvia? Correto? E retirar tudo da boca, tomar cuidado, principalmente nos pacientes que possam ainda ter algum drive, algum nível neurológico, para você não lesar quem? A sua própria mão, certo? Aqui, se o paciente está inconsciente, a gente vai lembrar conceito aí do ACLS. Se você acha que ele está em insuficiência respiratória, chega lá e, na verdade, está em dúvida se ele está respirando ou não e está inconsciente, se você está na dúvida, você tem que partir para o protocolo de quê? De parada cardiorrespiratória. Ou, se ele está com aquela respiração de gasping, você usa o protocolo também como se fosse parada cardiorrespiratória. E aí, você vai ventilar o paciente? Não. Nesse caso, a gente vai priorizar o quê, gente? Circulação, compressão torácica. Seguir os preceitos da CLS. Beleza?
Entendido? E lembrando, quando a gente está aqui, ó, fazendo compressão torácica adequada e abaixando o tórax, ó, 5 a 6 centímetros, a gente consegue gerar um grau de ventilação. Correto? Vamos lá. Esse daqui é um sinal bem característico e às vezes a gente esquece de avaliar no paciente, que é o quê? A cianose. Quando a gente tem a ponta, quando a gente tem a ponta dos dedos, né, cianótico, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que avaliar se esse paciente está em insuficiência respiratória. A gente vai avaliar a saturação, vai avaliar outros sinais diretos ou indiretos. Vamos ver se está com taquipneia, vamos ver se tem sinal objetivo, né, de uso de musculatura acessória, de tiragem intercostal, que fale a favor de insuficiência respiratória. Por quê? Alguns pacientes vasculopatas, ou até mesmo por temperatura, pode gerar uma cianose periférica. E aí fica a dica. Quando a cianose é central, também labial, aí fala mais a favor ainda de ser o quê? Uma insuficiência respiratória mais grave e o paciente está com uma PO2, uma saturação de oxigênio muito mais baixa. Perguntaram aqui, eu vi rapidinho, se quando está em respiração de gasping, a gente faz ventilação de resgate. No protocolo do ACLS, se o paciente está em gasping, a gente considera ele como parada cardiorrespiratória. Inicia compressão torácica e traz o material todo para fazer o protocolo do ACLS. Correto? Agora, se você está rapidamente disponível, consegue checar que ele tem pulso, né, e ele está em gasping, aí é via aérea imediata, a gente tem que entubar. Beleza? Vamos lá. Um aparelhinho que ajuda muito, 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 muito é esse daqui, ó. Oximetria de pulso. A gente consegue ver de forma real, rápida, se o paciente, lógico, tem a extremidade aquecida e, além disso, tem uma perfusão periférica adequada, qual é a saturação de O2 que esse paciente está tendo. E aí, gente, vamos trazer para a nossa realidade. Todo mundo está vivendo e está estudando, está vendo histórias sobre o coronavírus. Esse aparelho é uma sacada muito grande. É um aparelhinho barato, oximetria de pulso, e a gente consegue inferir de forma bem precoce se esse paciente já está entrando num processo de falência de sistema respiratório. Então, o que todos os protocolos, né, até agora, pelo menos os brasileiros, né, tanto da Abramed quanto a AMIB, botam o valor de corte de 94. Então, se a gente pega um paciente que tem saturação abaixo de 94 e que tem suspeita de coronavírus, é um sinal de alerta. É um sinal que esse paciente precisa receber oxigênio. É um sinal que esse paciente precisa ficar no pronto-socorro monitorado e com risco de evoluir com uma insuficiência respiratória franca e necessidade de suporte ventilatório. Então, a oximetria de pulso, gente, quando a gente está lidando com o paciente crítico, ela é de que a gente tem quase as pessoas, inclusive, eu, por exemplo, eu tenho o meu e as pessoas também têm, porque é um aparelho que é barato. A gente comprando aí nesses aplicativos, AliExpress, Wish, tudo, a gente consegue aparelhos aí por 30, 40 reais, então dá para utilizar e é muito interessante a utilização dele como ferramenta para deixar o seu exame mais rico quando você está diante de uma insuficiência respiratória. Beleza? Vamos lá. E qual é a principal avaliação do sistema da insuficiência respiratória, gente? É o seu exame clínico. É a história do doente. O que ele está sentindo? Você está sentindo falta de ar, senhor? Quando que começou? Foi de repente? Tem 3 dias? Piora o esforço? Melhora o repouso, essa dispneia? Por quê? Com a história, você já começa a ir criando seus links para pensar em possíveis diagnósticos. Não vai ter um diagnóstico só pela ausculta. Você tem que juntar história, certo? E exame físico. E algumas vezes lançar a mão de quem? Propedêutica armada. De um raio-x, de uma tomografia, de uma gasometria, né? Isso é o quê? Fazer clínica. Isso é clínica. É o quê? Pegar a história do doente, examinar o doente e avaliar se há necessidade de exame complementar ou não. Com isso, você chega a uma hipótese diagnóstica e propõe um tratamento. Aqui é a mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar como é que é a falta de ar, quando que começou a falta de ar, se ele tem chiadeira ou não,
se piora o esforço ou não, se tem associado tosse ou não, se ele tem fator de risco, por exemplo, para fazer um tromboembolismo pulmonar. Se ele tem uma história de infecção prévia e que agora está cursando com fraqueza, que ele percebe que é ascendente e ele está sentindo dificuldade muscular até de respirar. Poxa, será que é um Guillain-Barré? Ou ele fala que depois que ele teve um trauma, bateu a cabeça no futebol, está sentindo formigamento nos membros e está com dificuldade de respirar. Cara, será que ele teve um TRM? Então não tem receita de bolo. Ouça seu paciente, faça a história do seu paciente, comece a criar hipóteses diagnósticas do seu paciente e aí sim vai buscar o que você está pensando de hipótese lá dentro do seu exame físico. Pode ser um paciente que chega com história de trauma. Ó, caí de moto e tá tudo bem, mas eu estou sentindo uma dor aqui no tórax, tem um hematoma ali e você percebe que tem crepitação, tem um enfisema subcutâneo e na hora que você ausculta está totalmente abolido. Putz, será que é um pneumotórax? É assim que a gente lida com qualquer síndrome clínica. E a insuficiência respiratória é a mesma coisa. Até porque, gente, insuficiência respiratória, se você não diagnosticar de forma precoce e não agir e tratar ela de forma precoce, você pode degringolar isso para o quê? Para uma parada cardiorrespiratória. Hipoxemia ou uma hipertensão intratorácica muito grande pode gerar, são causas de parada cardiorrespiratória. Então, por isso que a gente tem que focar na história, tem que focar no exame físico, e aí sim a gente vai fazer a ausculta. Por exemplo, edema agudo de pulmão, qual é a história, gente? O cara é mal aderente a tratamento hipertensivo, começou com uma sensação de falta de ar, quando ele anda piora, chega no PA com a pressão arterial estourada, 220 por 190, está soltando e tossindo uma secreção espumosa rósea, e na hora que você vai auscultar, tem estertor até ápice. Diagnóstico: edema agudo de pulmão. Mas por que você fez esse diagnóstico, gente? Porque você ouviu a história, correlacionou com o seu exame clínico, certo? Então, por isso que a gente tem que fazer e sistematizar sempre isso. Não adianta achar que, vou auscultar aqui e vou dar o diagnóstico. A ausculta não vai dar diagnóstico de ninguém. Agora, história com a ausculta, beleza, cria uma hipótese diagnóstica. E às vezes você pode precisar ou não de um raio-x ou de uma tomografia, de um exame de propedêutica armada ou até mesmo de uma gasometria. Estão perguntando aqui, deixa eu ver aqui, se o paciente tiver alguma outra comorbidade com acometimento do sistema respiratório, como saber se é exacerbação da doença de base ou uma nova? História. Por exemplo, paciente que é DPOC, paciente já tem um grau de dispneia. Essa dispneia, senhor, piorou de ontem para hoje? O senhor apresentou febre? Eu sei que o senhor já tosse e tem uma secreção, mas essa secreção de ontem para hoje, nos últimos 2 dias, de branquinha que ela era, agora está mais amarelada, aí você vai começar a perceber que isso pode ser uma agudização de uma doença crônica. O que está acontecendo muito, por exemplo, nessa loucura toda que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, é que todo paciente que chega com dispneia no pronto-socorro, é lógico que a gente tem que pensar em coronavírus, mas aí as pessoas estão esquecendo de perguntar sobre essas coisas. Por exemplo, gente, se o cara chega e fala que está com dispneia, beleza, pode ser coronavírus? Pode, mas calma. Senhor, você tem febre? Senhor, você tem coriza? Senhor, você tem odinofagia? Perfeito? Porque olha só, se o cara chega e fala que tem dispneia, que começou há 1 hora, associada a dor no peito, é hipertenso, diabético, e já tem uma angioplastia prévia, vai ser coronavírus essa dispneia, gente? Não. A hipótese diagnóstica não vai ser coronavírus. A hipótese diagnóstica vai ser o quê? Essa dispneia vai ser um equivalente isquêmico. Vai ser uma angina. Esse paciente pode estar infartando. Então, por isso que é importante a gente associar a história com o exame. Nem toda dispneia tem o mesmo diagnóstico. Ouça o paciente, examine o paciente, e aí você vai ver que a dispneia vai ter um escopo gigantesco de diagnóstico. Quer falar alguma coisa, João? Sim. Só complementando para o professor e tal, que eles perguntam bastante sobre isso, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que avaliar nesse momento que o paciente está ali na emergência na nossa frente é se há algum grau ou não de estabilidade do paciente, né? Porque se o paciente tem algum grau de instabilidade, minha prioridade total ali no momento da emergência seria estabilizar,
é garantir uma via aérea avançada se necessitar, é colocar esse paciente em ventilação mecânica, é desobstruir um pneu hipertensivo, para depois dele uma mínima estabilização inicial que não a vida dele, a gente poder partir para esses diagnósticos definitivos, até de fazer aquela história, aquele exame físico amplo de emergência, né? Que a gente pega e aborda os pontos principais que possam tirar ele ali daquele momento inicial. Perfeito, João. Isso que o João falou, gente, isso principalmente na sala de emergência. Por quê? A gente também não adianta querer esperar o raio-x, a gasometria, e só depois que chegar esses resultados, ofertar o oxigênio, abrir a via aérea do paciente, posicionar de forma adequada. Não, a gente tem que agir já, ao mesmo tempo que você está raciocinando e pensando no diagnóstico, o João lembrou muito bem, e isso, inclusive, é um dos preceitos do atendimento do paciente ao trauma. O ATLS bate muito nisso. Se você só pode pular para outra letra, depois que você tiver resolvido e estabilizado a questão da primeira letra. Então, você só sai do A, depois, né, só vai para o B, quer dizer, depois que resolver o A. E por aí a gente segue. Perfeito, João, muito bem lembrado. E aqui, gente, a gente tem, que é justamente isso que o João estava falando, algumas armadilhas. Por isso que a gente também não pode ficar gastando um tempo absurdo pensando no diagnóstico definitivo desse paciente, porque senão a gente cai nessa armadilha e o paciente pode degringolar com uma deteriorização e acabando parando. Então, alguma dessas armadilhas é história clínica. Lembra, esse paciente, pneumonia tem história clínica. Pneumonia geralmente é uma história de quase uma semana, 5 dias, paciente com tosse, com febre, com catarro amarelado. Essa é a história da pneumonia. O TEP, esse paciente pode cursar com uma dispneia súbita, tem fator de risco para fazer tromboembolismo. Então, a gente tem que pensar nessas questões. Exacerbação do DPOC, o paciente geralmente é um paciente que tem carga tabágica pesada. Na maioria das vezes já é um paciente que tem diagnóstico espirométrico. Ele mesmo já conta que já internou por outras vezes por descompensação. Ele mesmo fala que esse paciente tem uma secreção mais amarelada. Então, a gente tem que ter a lembrança desses sinais clínicos e de história para a gente não cair nas pegadinhas. E pneumotórax, gente. A dor, né, ou a dispneia do pneumotórax vai estar associada a algum trauma e geralmente vai ser aguda. É lógico que os pacientes com pneumotórax espontâneos, a gente também tem que lembrar do quê? Poxa, será que esse paciente tem alguma deficiência de alfa-1 antitripsina? Será que esse paciente é um paciente longilíneo que tem uma história, uma possibilidade maior de fazer um pneumotórax espontâneo? Isso tudo, do mesmo jeito que eu estou falando aqui, é uma coisa que tem que estar enraizada na gente, que, como o João falou, na hora que você já estiver fazendo essa análise, você já vai pensando nessas coisas e já vai dando o suporte necessário. Não descontinuar o O2 sem obter a saturação. Então, assim, o cara está cianótico, você vai esperar chegar um oxímetro para botar o catéter de O2, gente, só para saber se realmente está cianótico e está saturando 60, não faz sentido. A gente já olha, tem sinais diretos ou indiretos, que o paciente está entrando em insuficiência respiratória, já deu suporte ventilatório para ele. Ou vai ser o oxigênio, se ele precisar, se ele estiver consciente, se ele tiver drive, ou se o paciente não tiver drive, rebaixamento do nível de consciência, insuficiência respiratória franca, a gente já vai partir para garantir uma via aérea definitiva através de intubação orotraqueal ou, quiçá, até por uma via aérea cirúrgica. Tá? Obter a saturação através, ou pensar em doenças neurológicas, não faz sentido a gente ficar gastando tempo com isso. Pula a etapa, entendeu? Vamos dar o suporte que ele precisa inicialmente e depois a gente consegue dar esse diagnóstico definitivo. Saturação normal não exclui a possibilidade de o paciente estar entrando em insuficiência respiratória. Lembra lá que a gente falou na insuficiência respiratória tipo 2, que o problema é na ventilação? Às vezes o paciente está saturando acima de 94, mas simplesmente você vê que ele não está ventilando. Ele está com uma hipoventilação, o CO2 deve estar lá no talo, daqui a pouco ele rebaixa o nível de consciência e faz uma parada respiratória. Então, saturação sozinho não garante que o paciente está bem. Por isso que eu reforço, faça uma história, mesmo que seja rápido, examine o seu paciente e tente pensar numa hipótese diagnóstica. Beleza? E aí, gente,
Primeira coisa é o seguinte, beleza, a gente fez a primeira análise, não tem obstrução da via aérea, aí nós vamos fazer duas perguntas. O paciente está consciente ou está inconsciente? Se ele está consciente, ele tem drive, ou seja, ele faz o processo de ventilação. Então, pode ser que a gente resolva ou ajude a resolver essa insuficiência respiratória apenas com aporte, ou seja, oferta de oxigênio, que aí a gente pode utilizar várias formas. Pode ser o catéter nasal, pode ser a macronebulização, pode ser a máscara de Venturi, pode ser a máscara com reservatório e sem reinalação. Aí a gente vai ter um escopo e que dentro do serviço que você estiver trabalhando, você vai tentar ver qual é a melhor. A gente sabe que o cateter de O2 a gente consegue ofertar de 3 a 6 litros. A gente sabe que a máscara não reinalante a gente consegue até 10 litros. A gente sabe que a macro de O2 a gente consegue também altos volumes, né, de fluxo de oxigênio. E para isso a gente vai precisar o quê? Avaliar qual é a necessidade do paciente. Saturação, frequência respiratória, sensação de dispneia, gasometria. Tudo isso a gente pode utilizar para avaliar se está havendo uma resposta ou se não está havendo uma resposta. Uma dica importante, gente. Paciente com insuficiência respiratória, mesmo que seja apenas uma dispneia e uma taquipneia, é aquele doente que se beneficia muito de monitorização. E quando eu falo aqui monitorização, não é apenas botar eletrocardiograma e saturação, é a sua monitorização, o seu olho no doente, você ficar do lado do doente, ou vir periodicamente a cada 15, 10 minutos avaliar o paciente. É isso que vai fazer diferença no desfecho do paciente. Não adianta você botar o oxigênio e ir embora e achar que está resolvido. Não. Você tem que botar o oxigênio e avaliar. Melhorou a saturação? Melhorou a frequência respiratória? A gasometria que eu tinha coletado sem oxigênio está melhor agora com oxigênio? É isso que esse paciente precisa. Esse é o segredo da medicina de emergência. Esse é o segredo da medicina intensiva. É ficar do lado do doente. Lembra, monitorização não significa botar aparelho. Botar o aparelho e não olhar para o que ele está te dizendo, isso não é monitorar. Por isso que eu falo, monitorização é o olho do médico em cima do doente. Isso é monitorização. Beleza? E se o paciente está inconsciente, gente, ou tem um Glasgow abaixo de 8, a gente vai falar isso lá na terceira aula, esse paciente não tem proteção de via aérea. A própria língua dele, a base da língua pode comprimir lá a epiglote e dificultar toda a oferta de O2. Então, esses pacientes com nível neurológico rebaixado, Glasgow abaixo de 8, esses pacientes precisam, mesmo que estejam saturando acima de 94, mesmo que esteja saturando 98, você precisa proteger a via aérea. Você precisa garantir uma via aérea definitiva. Você precisa entubar esse doente. Certo? Então, não são números que vão determinar a nossa conduta. É o conjunto todo da obra, ou seja, a história, o seu exame e, consequentemente, os números da saturação, da gasometria, isso tudo vai te dar uma coisa muito mais robusta para você tomar como conduta. Beleza? Vamos lá. Aqui alguns tipos de oferta de O2, né, como eu falei. Esse daqui é o catéter de O2, então a gente pode ofertar para pacientes que têm uma saturação abaixo, né, de 94, 95. É um catéter que oferta baixos fluxos e a gente utiliza em pacientes que o quê? Estão com drive respiratório. Não adianta pegar um cara que está em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória e botar o catéter de O2 aqui, gente. Não, ele precisa inspirar para levar esse oxigênio lá para dentro da árvore brônquica. Perfeito? A máscara não reinalante é um mecanismo muito bacana, porque ela tem aquele reservatório e com altos fluxos de O2, a gente consegue ofertar uma fração inspiratória de O2 muito alta. Então, por exemplo, pacientes que são atendidos em APH, né, atendimento pré-hospitalar, que está acordado, mas está com uma saturação muito baixa, que tem algum problema, tudo, você consegue ofertar de forma muito boa altos níveis de O2 através dessa máscara não reinalante. Então, é uma opção bem bacana. Em ambiente de UTI, de sala vermelha, pronto-socorro, quem tiver consegue de forma muito adequada. E aqui, ó, voltando para a gente que está lidando aí na linha de frente com os pacientes coronavírus, são duas ferramentas muito importantes para esses pacientes. Tanto a utilização do catéter de O2, quanto a utilização da máscara não reinalante, são talvez os dois artifícios iniciais para esses pacientes com coronavírus que estão com saturação abaixo de 94.
A utilização daquela macro, né, que fica a névoa toda, nesses casos de coronavírus, não é indicado. Por quê? Aquela mesma névoa que você está vendo saindo lá da macro de O2 vai estar gerando aerossol e, consequentemente, pode aerosolizar esse vírus todo e disseminar dentro de uma sala vermelha, dentro de uma sala de pronto-socorro, dentro de uma UTI, esse vírus para todos os funcionários e profissionais que estejam ali, aumentando o risco, né, aumentando grandemente o risco desses pacientes se infectarem. Mas essas duas aqui são duas estratégias muito bacanas e que a gente está utilizando nos pacientes com coronavírus. É lógico, gente, que o paciente está saturando 94. Eu boto a máscara de O2, espero meia hora, uma hora no máximo. Ele continua abaixando a saturação, continua aumentando a frequência respiratória. Não é para insistir. Esses pacientes vão ser avaliados se precisam de VNI ou se precisam de intubação orotraqueal. Beleza? Aqui, gente, é justamente a fala que o João falou. Se você está avaliando um paciente com insuficiência respiratória, e o que é que tem de errado aqui nessa figura aqui, gente? João, você tem um cara que vai virar médico aí daqui a alguns dias. O que tem de errado aqui nessa radiografia? Conta aqui para mim. Só um minuto. Não estava no script, hein, gente? Vou pegar ele de surpresa. Olha lá, hein? Pegadinha. Vamos lá. Então, se a gente olhar para essa radiografia, a imagem para o pessoal vai estar muito... vai estar ruim para o pessoal avaliar. Mas se a gente olhar bem, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é via aérea, né? Pegando pela avaliação que a gente aprende, a gente vê que a grande via aérea dele está um pouco desviada para o lado direito. E quando a gente vai olhar o parênquima pulmonar, a gente consegue ver trama vascular em todo o lado direito, mas não vê nada de trama, bem pouco de trama no lado esquerdo. Logo, provavelmente, a gente está vendo um grande pneumotórax, que é essa imagem preta que todo mundo está conseguindo ver à direita do raio-x ali. Ou seja, uma radiografia dessa não era nem para ter sido tirada, né? Se a gente já tem desvio de traqueia e grande volume assim de ar entre a pleura e o pulmão, é porque é um paciente instável e o exame foi mal indicado no momento. E ó que a gente não combinou, gente. Esse slide aqui, pegadinha. Ó, tratamento da causa subjacente. É o quê? No mesmo momento que você está diante de um paciente que está com insuficiência respiratória, gente, isso daqui não existe. Paciente que está com insuficiência respiratória, sinais de pneumotórax hipertensivo, não é para fazer radiografia, é para tomar conduta. É para fazer uma torexentese de alívio, para transformar esse pneumotórax de hipertensivo num pneumotórax, e depois você drenar selo d'água. E aí, lembrando, a última atualização do ATLS, né, antigamente era aqui no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, agora é no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Fechou? Então, essa radiografia não é para existir. E aí, o que eu reforço? Quando você está diante de um paciente com insuficiência respiratória, ao mesmo tempo que você está avaliando o paciente, corra e haja. Se o paciente está com uma obstrução, manobra de Heimlich, se o paciente você vai entubar, está não sei o quê, pega uma pinça Maguio e tira essa obstrução lá. Se o paciente está com sinal de pneumotórax, você não vai esperar raio-x para tomar conduta, você vai dar o oxigênio ali e já vai partir para uma punção. Então, é isso que a gente tem que perceber. Quando a gente está lidando com insuficiência respiratória, é uma síndrome aguda, né? E que pode levar esse paciente a uma parada cardiorrespiratória. Então, ao mesmo tempo que você está avaliando, você já tem que ser ágil e tomar a sua conduta. Controla o tempo aí, que falta 15 minutos, hein, João? Vamos conseguir terminar. Vamos lá. Ventilação não invasiva e pressão positiva. Se o paciente está consciente, gente, a gente tem a possibilidade de utilizar desse recurso, que é o quê? Se ele tem drive e tem nível de consciência adequado para proteger a via aérea, se é aquele paciente com edema agudo, que você está lá fazendo nitrato, está fazendo furosemida, cara, coloca VNI, vai gerar uma pressão positiva, vai expulsar esse líquido do alvéolo e você vai conseguir resolver o problema desse paciente sem precisar sedar ele e entubar. Agora, não adianta querer fazer ventilação não invasiva com aquele paciente que teve acidente vascular encefálico e está com Glasgow de 5, pelo amor de Deus. Não adianta, porque ele não tem proteção de via aérea. Na hora que você bota a máscara e gera pressão positiva, como você não tem proteção de via aérea, você distende
o estômago e gera ainda a possibilidade de um reflexo de vômito, gerando um risco muito aumentado de broncoaspiração. Então, VNI é para paciente que tem o quê? Possibilidade de melhora ali nas próximas horas e nível de consciência. Quem são, né, as grandes indicações de VNI, gente? Edema agudo de pulmão, DPOC descompensado. Talvez sejam as duas clássicas e assim funciona dentro de 1 a 2 horas. Se você tiver um fisioterapeuta, tiver a interface, né, uma máscara adequada, conseguir regular o seu ventilador de forma adequada, você tira esse paciente sem precisar entubar. Isso só para o edema agudo cardiogênico ou ele serve também para o não cardiogênico? Então, o cardiogênico, aí é um pouco mais complexo, João, porque se você gerar uma pressão positiva, dependendo de qual, né, se é um infarto de VD, se não é, você tem que analisar bem, porque você pode aumentar a pressão intratorácica e gerar um choque maior ainda. Então, tem que tomar bastante cuidado. O que a gente indica? Paciente com choque cardiogênico, avalia, estabiliza, tenta estabilizar hemodinamicamente ele primeiro e avalia se há a possibilidade de você utilizar. Então, se eu falar aqui para você que como é que se diz? Indicação 1A fazer um choque cardiogênico, não. É arriscado, sim. Tá? Você precisa deixar ele muito estável, né? Estabilizar a hemodinâmica dele, porque senão você pode piorar isso daí. Tá? As duas grandes indicações na VNI é edema agudo de pulmão, o hipertensivo, né? E o DPOC descompensado. E aí, gente, se você está diante de uma insuficiência respiratória franca ou dessas que não melhorou com oxigênio, não melhorou com O2, a gente vai partir para intubação. E aí, intubação, gente, é mais uma hora de aula, 2 horas que a gente pode marcar um dia. Segredo de intubação, gente. Primeira coisa, indicação. Tem que ter uma indicação precisa. Você precisa saber quando entubar o seu doente. Preparação. Dentro da preparação está o quê? Posicionamento. Averigua direitinho seus materiais. O cuff está testado. Você escolheu uma cânula, um tubo adequado. Seu laringo está funcionando. Você tem um plano B. Você tem uma máscara laríngea, tem um buge, tem material para fazer crico. E qual droga você vai utilizar? Esquece essa ideia que midazolam e fentanil é receita de bolo para entubar todo mundo. Não. Tenta utilizar isso daqui, ó, sequência rápida de intubação, gera muito menos instabilidade hemodinâmica. Quem nunca aqui, aluno de medicina ou médico, já presenciou, após uma intubação orotraqueal, uma parada cardiorrespiratória? Muitos. Por quê? Provavelmente falta de preparo, falta de, às vezes, melhorar a hemodinâmica do paciente antes de induzir o paciente. Então, intubação, gente, laringoscopar, introduzir o tubo é a parte mais fácil. O segredo da intubação é o quê? A preparação, evitar complicação, escolher bem a droga, posicionar o paciente. Isso sim é o segredo da intubação orotraqueal. Isso sim faz a diferença de quem intubar ser um médico. Porque se fosse só laringoscopar e introduzir um tubo, gente, isso daí é um ato técnico. Se você treina, qualquer pessoa faz isso e introduz lá. Agora, por que é ato médico? Porque precisa, além dessa habilidade técnica, ter esse raciocínio clínico todinho de fazer qual droga eu vou fazer, será que eu vou iniciar noradrenalina primeiro, será que eu vou usar ketamina, será que eu vou usar propofol, paciente que está com edema agudo, será que midazolam é uma boa droga indutora, porque aí gera um grau, midazolam e fentanil gera um grau de hipotensão, e aí, consequentemente, eu já vou estar agindo no mecanismo para resolver esse problema do edema agudo. Então, isso tudo faz ser o procedimento de intubação orotraqueal ato médico. Senão, seria simplesmente laringoscopar e intubar esse paciente. Perfeito? E aqui, gente, e aí? Intubei. E agora? Intubar é tranquilo. E o que eu vou fazer agora? Intubei o doente, o que eu vou fazer agora? Aí essa é a cena que a gente queria ver agora, muito nessa época de pandemia, né? Uma sala cheia de ventiladores assim, disponível para a gente estar botando lá na linha de frente. Mas, infelizmente, isso não é a realidade. E aí você se vê diante de uma tela dessa, de um equipamento microprocessado, e que, na maioria das faculdades, infelizmente, a gente não tem dentro do escopo, dentro do currículo, um momento específico para a gente discutir ventilação mecânica. E você, jovem médico, na hora que você vai atuar, provavelmente você vai atuar numa sala de emergência.
você vai ter que entubar o doente e vai ter que manejar esse aparelho. Então, já deixo aqui o spoiler, né, para vocês que gostam do assunto, para vocês que se sintam interessados no assunto, em breve vou deixar aqui um recadinho que a gente vai discutir sobre isso e a gente vai lançar uma coisa bem bacana para vocês. Beleza? Deixa aqui nossos contatos. A gente tem aí mais 6 minutos. João, se você conseguir filtrar algum tipo de pergunta, estou à disposição. Lembrando aqui, gente, é uma aula de 1 hora. Insuficiência respiratória é um assunto super extenso, mas eu acho que dá para já introduzir o assunto e devagarzinho, gerando as dúvidas, vocês vão passando para a gente. Mas como a gente tem um horário limitado, a gente teve que optar de falar de uma forma genérica e bem direcionada para você, jovem médico, estudante de medicina, conseguir ter uma ideia geral sobre insuficiência respiratória. Espero que tenha alcançado os objetivos aí e estou aberto aí às perguntas, João. Perfeito, professor. Uma dúvida rapidinho. No acompanhamento de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, por que eu não posso confiar absolutamente só no valor, na PaO2, né, na pressão arterial do oxigênio do paciente? Como? Não entendi. Por que eu devo utilizar a PaO2 e não a saturação? Não, por que na PA eu não posso... por que eu não posso confiar somente na PaO2 para avaliação clínica desse paciente com insuficiência respiratória? Então, porque, na verdade, você tem que entender qual é o mecanismo de insuficiência respiratória desse paciente. Será que esse paciente também não tem associado um choque e esteja tendo uma alteração circulatória tão grave que ele tem um baixo débito e esse baixo débito, passando na circulação pulmonar, não consegue fazer uma troca adequada? Então, não adianta falar que o problema da PO2 baixo simplesmente é só da falta de oxigênio. Às vezes pode ser um problema circulatório, pode ser um choque que esteja gerando isso aí. Então, você tem que olhar o paciente como um todo. O paciente não é só pulmão, coração, cérebro. Não, o paciente como um todo. Exatamente. Então, eu acho que isso é a mensagem, e disso daí a gente já deixa para as pessoas pegarem e assistirem as nossas próximas 2 aulas, que vão ser sobre as outras grandes síndromes da terapia intensiva, que na maioria das vezes se comunicam, né? Já que o organismo é ligado entre vários sistemas. Então, queria agradecer mais uma vez a parceria, professor. Muito obrigado por estar sempre disponível aqui para a gente na Light. E pode fazer o seu encerramento. Tá. João, só para deixar claro aqui e reforçar o convite, semana que vem, então, às 19 horas, nos mesmos perfis, né, tanto no meu quanto da Liga, a gente vai falar sobre choque. Vai ser uma aula bem parecida dessa forma. É lógico que não dá para a gente transformar essa aula em 2, 3 horas de aula, até porque o tempo é limitado, mas a gente vai tentar trazer os conceitos principais e exemplificar também, talvez até com algum tipo de caso clínico, para destrinchar os tipos de choque e quais condutas a gente utilizar. E deixo aqui a liberdade também, que todo mundo que quiser pode mandar um direct, pode mandar as dúvidas direto para o meu perfil ou para o da Liga, que a Liga também me ajuda a responder. E quem quiser o material da aula, também eu posso mandar em PDF, eu vou mandar para o João também, podem disponibilizar, e a gente está aqui sempre para o que vocês precisarem. Beleza? Certinho, pessoal. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço, doutor.